Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o secretário-geral do MDB de Minas Gerais, Emílio Boaventura. Bom dia, Emílio. Prazer ter você aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. O prazer é todo meu estar aqui nesse programa que é referência na política de Minas Gerais e do nosso Brasil. Obrigada pelo carinho, Emílio. Vou começar perguntando sobre o papel do MDB a nível federal. Nós tivemos, principalmente no segundo turno, uma exposição maior do partido, daquilo que já vinha carregando ao longo dos últimos anos, mas principalmente com o apoio de Simone Tebet ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria que você falasse sobre esse apoio, sobre aquilo que foi decidido pelo partido e as projeções agora do MDB para o Brasil de uma forma geral. Muito bem, Thalita. A candidatura de Simone Tebet representa para o MDB um novo patamar no sentido de eleições nacionais, né? Foi a maior votação do MDB na história de uma disputa à presidência da República. E a candidatura de Simone começa com muita resiliência da parte dela, né? Tinha um grande núcleo dentro do próprio MDB que fazia oposição a essa candidatura. Simone Tebet teve até a judicialização da própria convenção, conseguiu vencer esses obstáculos internos quando muitos apostavam que Simone não manteria a candidatura dela até o final. Ela foi resiliente, foi competente, mostrou mais uma vez que não está no jogo político por um acaso, e sim por a competência. Foi candidata no primeiro turno, ainda muito desconhecida. Todos nós sabíamos da história de Simone Tebet, né? Deputada estadual, prefeita de Três Lagoas, depois vice-governadora, senadora da República, primeira mulher a ser presidente da principal comissão do Senado Federal, primeira mulher em toda a história do Senado a disputar a presidência da casa. Então nós já conhecíamos a história e a grandiosidade de Simone Tebet. Mas o Brasil passou a conhecer Simone principalmente após o primeiro debate, né? Aquele debate da TV Bandeirantes, em que ela foi firme, em que ela representou muito bem o slogan da campanha dela, né? Que é com amor e coragem. Com amor por conta da sensibilidade. Não sei, Rodrigo, se você reparou, mas Simone, quando falava de fome, de educação, quase sempre se emocionava. E com coragem por ter vencido. A condição de estar disputando, de ter proposta, de ter firmeza, de apontar os erros, tanto do governo atual, do governo Bolsonaro, como dos governos anteriores, do ex-presidente, do atual presidente eleito Lula, né? Então isso foi o que o Brasil pôde conhecer naquele debate, e a partir daí ela começou a crescer, a mostrar ao que tinha vindo, a capacidade de Simone. Quando terminou o primeiro turno e ela surpreendentemente ficou em terceiro lugar, surpreendentemente do ponto de vista do analista político, quando começou a campanha, para nós não era nenhuma surpresa, terminou em terceiro lugar, o Brasil soube e descobriu, né, o que eu costumo dizer que a melhor e maior surpresa das eleições presidenciais de 2022, que descobriu a liderança de Simone Tebet. Então, claramente ela, como uma boa companheira que procurou o partido, a presidência, e disse para o partido o seguinte: olha, eu já tenho posição. A Simone disse isso para o partido. Porém, vou dar 48 horas para o partido dialogar, conversar, para a executiva se reunir, fazer a posição do MDB, e depois desse tempo de 48 horas, Simone se pronunciaria. Assim ela fez, alegando, né? Eu costumo dizer assim que, para nós MDBistas, Simone trouxe de volta aquele sentimento do MDB antigo, real, de Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Pedro Simo, que é a defesa da justiça social e da democracia. Então, com argumento, né, muito bem colocado, de defesa da democracia, Simone declarou apoio à candidatura de Lula no segundo turno, foi talvez a maior protagonista nesse segundo turno, contribuiu com certeza com a vitória do presidente Lula, e deixa, assim, uma grande expectativa de futuro político para ela, né? E, consequentemente, para o MDB. Essa é a próxima pergunta que eu gostaria de fazer, Emílio, porque, historicamente, o MDB é um partido dividido, e se dividiu, inclusive, em torno, como você mesmo lembrou, da candidatura de Simone Tebet, que chegou até mesmo a ser judicializada em determinado momento. A Simone Tebet, evidentemente, que ela sai maior do que entrou nesse processo eleitoral, e isso ficou muito claro. Deve agora ocupar um ministério, ainda não se sabe qual,
no novo governo, no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Muita gente vê na Simone Tebet uma eventual sucessora já de Lula, porque ele já anunciou que pretende fazer um mandato só, até em função da idade mais avançada. O MDB vai de fato se unir em torno da Simone Tebet para construir um projeto, ou vai ficar brigando mais uma vez entre a ala que é mais bolsonarista, a ala que é mais ligada ao Lula, entre regiões do Brasil? A gente tem o MDB no Sul, que é um pouco mais ligado ao Bolsonaro, o MDB no Nordeste, que é mais ligado, por exemplo, ao presidente Lula. O que vai ser do MDB para tentar construir talvez esse nome que acabou, como eu disse, saindo maior do que entrou na eleição? Rodrigo, o MDB é um partido que respeita muito suas tradições regionais. Como você bem disse, né, o Sul um pouco um viés mais bolsonarista, no Nordeste mais ligado ao presidente Lula, mas Simone é uma liderança com grande capacidade de aglutinação. E para todos os efeitos, o MDB nacional continua tendo divergências, mais unido, né? Ontem o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, reafirmou exatamente essa união do partido. Claro que há divergências, isso é democrático, ainda mais o MDB sendo um dos maiores partidos do Brasil. Mas eu acredito muito na capacidade de Simone de aglutinar as lideranças em torno do nome dela. Agora, essa candidatura à presidência em 2026 é algo que, embora esteja longe, o nome dela vai ser cotado desde agora até chegar até 2026 e com certeza vai vir com muita força, Rodrigo. E como que fica o MDB aqui no estado, Emílio? O MDB no estado, nós fizemos 2 deputados estaduais, 2 deputados federais. Desde o início, nós fomos um dos primeiros diretórios a manifestar apoio à candidatura da Simone Tebet. Então agora cabe a gente, depois de um momento turbulento, né, no estado muito mais do que nacional, a organizar o partido, pensando agora totalmente o foco nas eleições municipais de 2024, onde o MDB já tem o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, o maior número de vice-prefeitos, e essa agora é o foco para 2024 nas eleições municipais. Eu gostaria de saber também por que ao longo dessas últimas eleições o MDB vem perdendo cadeiras. O que aconteceu com o partido para que houvesse uma redução da representatividade do MDB nas nossas casas legislativas? Você destacou que tem um grande número de prefeitos, um grande número de vereadores, e no interior a capilaridade do MDB de fato é algo inquestionável, mas por outro lado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, o partido aqui em Minas tem perdido espaço. Rodrigo, na verdade, a nível nacional, nós entramos na campanha com 37 deputados federais e fomos a 42 deputados federais. Mas eu falo aqui em Minas, no caso da bancada mineira. No caso da bancada mineira, o MDB vive aí já há alguns anos, muitos anos aí, desde o Antônio Andrade, ainda vice-governador e presidente do MDB, vários problemas internos, né, dificuldades. Agora, principalmente nos últimos 3 anos aí, a qual eu faço parte da executiva, nós tivemos problema até com a polarização já antes da hora para definir apoio a governo do estado, né? Uma ala muito forte querendo o partido para apoiar o candidato então Calil, né? E a outra parte querendo aguardar, conversar, dialogar. Então, esses problemas internos, eles causam sem nenhuma dúvida, desgaste, né? Agora, só que isso, para mim, é matéria do passado. Agora é juntar mesmo a turma que ficou. Nós entramos na campanha com 2 candidatos estaduais e elegemos 2 candidatos deputados estaduais. Nós entramos na campanha com 3 deputados federais e caímos para 2 deputados federais. Mas esse grupo que ficou, a gente aguarda muita união, a gente está vendo, são pessoas de muito diálogo, e o MDB é o ponto de equilíbrio, né? É isso que a gente tem que buscar. Emílio, nos bastidores correm as conversas de que o PSDB, o MDB e o Podemos poderiam formar uma nova federação. Essas conversas, elas se estendem a vocês também aqui em Minas? Como que isso tem sido discutido internamente? Na verdade, a federação já existe entre PSDB e Cidadania, e aí há uma conversa em andamento a nível nacional para que se juntassem a essa federação o MDB e talvez o Podemos, né? Isso é um caminho natural, né? Nós vivemos um fenômeno hoje de menos partidos e bancadas maiores no Congresso. E para a sobrevivência desses partidos, né, eles estão se juntando, às vezes com fusão, às vezes com federação. Na verdade, o que vai ser o fiel da balança é justamente as questões regionais, né? Porque a federação, como vocês sabem,
tem que ser decidido até 31 de janeiro, elas vão valer por 4 anos, e isso a nível nacional. Então vale lá em Brasília, vale nos estados, vale nos municípios. Então a discussão agora é regional mesmo, os presidentes regionais estão sendo consultados, essa semana terão novas conversas, e a gente confia com certeza aí na gestão do presidente Baleia Rossi para tomar uma decisão melhor para o partido e para o país. Ô Emílio, essas federações, o instrumento das federações partidárias é de fato uma coisa boa? Eu te pergunto pelo seguinte, aqui em Minas mesmo a gente viu o PSDB e Cidadania se estranhando antes da definição das chapas, né? Quando se discutia a vice do governador Romeu Zema, porque o Partido Novo e o governador foram convidar o jornalista Eduardo Costa, que é filiado à Cidadania, e que por sua vez é um partido federado ao PSDB. O PSDB não gostou nem um pouco desse convite que foi feito, e a gente viu que a federação era mais uma coisa de fachada entre os dois partidos do que necessariamente uma questão programática, de entendimento e de envolvimento programático. Aí eu penso aqui, PSDB, Cidadania, MDB e Podemos, a gente tem dentro desses partidos, inclusive, polos muito divergentes da política. Dentro desses partidos, a gente vê pessoas que apoiam o presidente eleito Lula, a gente tem pessoas que apoiam o atual presidente Jair Bolsonaro, a gente tem pessoas e representantes que foram neutros nas eleições. Uma federação assim, digamos, tão plural, para dizer o mínimo, ela de fato pode representar um avanço ou é mais uma tática de sobrevivência efetiva dos partidos? Rodrigo, eu vejo esses avanços em torno das fusões e das federações como muito providencial para a democracia brasileira. A gente tinha aí mais de 40 partidos, estão sendo aos poucos diminuindo esse número. Nós não temos mais que 4, 5, 6 ideologias políticas. Então, o problema é que essas ideologias distintas às vezes estão dentro de um mesmo partido. Né? O problema na verdade, Rodrigo, é quando as vontades e as vaidades pessoais sobrepõem as ideologias. E isso, com certeza, é um grande desafio. É um grande desafio dentro do próprio MDB e vai ser um desafio dentro das federações. Então, quando a federação é concluída, há um estatuto. E a gente espera que o estatuto não seja omisso em relação a essas divergências. Há divergências democráticas, mas elas têm que ser ajustadas em prol de um bem maior, que é a democracia, né? O MDB assumiria, de acordo aí com informações que também saem dos bastidores, Emílio, pelo menos 2 ministérios no governo Lula. Já tem conversa sobre quais ministérios seriam esses? Vocês já participaram de alguma conversa? A gente sabe que a transição se inicia ainda é muito recente, né? A equipe ainda está sendo montada, mas já há uma previsão do que pode ser assumido pelo MDB? Thalita, primeiro é bom a gente lembrar que jamais foi condição para Simone Tebet apoiar o Lula no segundo turno ter um ministério. Isso ela deixou claro desde o início, né? E também hoje terá uma reunião entre o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Com certeza esse assunto participação no governo vai ser tratado. Agora eu não tenho nenhuma dúvida que um possível apoio do MDB ao governo Lula não será por adesão, não será por troca de cargos e muito menos de ministérios. Muito mais valor terão a pauta programática, como por exemplo as reformas que o MDB sempre defendeu. E tem a principal reforma delas, aliás, a que está mais amadurecida, né, é a própria reforma tributária, que o Baleia Rossi é inclusive relator da matéria. Então eu acredito que o MDB poderá sim ocupar espaços, mas por méritos individuais. Por exemplo, Simone sendo ministra é da cota pessoal dela, é do mérito dela. Eu acho que quem ganha é o Brasil pela competência, pela experiência política. Ela é professora, Thalita, professora universitária, experimentada politicamente. Então, é mais da cota pessoal do presidente da República do que do MDB em si. Ô Emílio, eu queria também falar um pouco agora sobre a situação do MDB aqui em Minas Gerais. A gente já falou, na verdade, um pouco e esmiuçar um pouco agora essa questão da presidência da Assembleia. A gente até trouxe informação nos últimos dias aqui na rádio, também no nosso portal e no jornal O Tempo, que o deputado Tadeu Leite, o Tadeuzinho, está sendo muito cotado agora como um candidato muito competitivo à presidência da Assembleia Legislativa. O MDB apoiou a reeleição do governador Romeu Zema, mas o Tadeuzinho não seria o candidato à presidência da
Assembleia do governador Zema. E junto com ele nós temos mais outros 2 deputados que estão aí tentando se articular e se viabilizar como presidente da Assembleia Legislativa. Tem o Antônio Carlos Arantes, que é vice-presidente da Assembleia e um aliado já de um longo tempo do governador, e o Roberto Andrade, que é líder do governador na Assembleia e hoje está no Patriota. O Antônio Carlos Arantes, inclusive, é do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. A informação que a gente tem é que o Tadeuzinho estaria circulando muito bem, inclusive entre aqueles deputados que devem se identificar com blocos independentes na Assembleia, e entre os deputados de oposição também, por uma proximidade até de certa forma natural que existe entre MDBistas e o bloco de oposição na Assembleia. Como é que estão essas negociações? Hoje o Tadeuzinho de fato é candidato à presidência da Assembleia Legislativa, ele de fato é um candidato viável, mesmo não sendo, digamos, talvez o candidato à preferência do governador? Rodrigo, o MDB caminhou nas eleições estaduais ao lado do governador Zema, né? Entendendo que a gestão feita nos últimos 4 anos era o melhor para o Estado, principalmente no que tange a responsabilidade fiscal, a organização das contas públicas que vinham se deteriorando. Dado que o deputado Tadeuzinho é um excelente nome para ser presidente da Assembleia, é um articulador, um cara equilibrado, centrado, tem bom trânsito, como você disse aí, com diversos blocos dentro da Assembleia. Mas essa questão da presidência da Assembleia cabe ao MDB na Assembleia. Então cabe ao Tadeu e ao João Magalhães, que são os nossos deputados eleitos na Assembleia, a articulação. Claro que o MDB, a Executiva Estadual, se convocada para auxiliar e para promover o diálogo, principalmente de governador Zema e o próprio Tadeu, não se omitirá. Mas a gente confia que, eu tenho certeza que caso o Tadeu seja mesmo candidato a presidente da Assembleia e caso seja eleito, não será oposição ao governador Zema, será um presidente do diálogo, visto que essa é a característica dele desde sempre. Inclusive, Rodrigo, eu trato o deputado Tadeuzinho como um dos maiores expoentes do MDB no estado e a nível nacional no futuro breve, porque é uma liderança ímpar. E em relação a Newton Cardoso Júnior, presidente estadual do MDB, o que aconteceu no segundo turno? Nos bastidores corre de que ele teria sumido, não teria apoiado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O MDB de Minas, de fato, fez esse apoio ao presidente eleito? Newton Cardoso Júnior teve protagonismo nisso ou não? Thalita, nós vivemos um momento vivemos agora e ainda estamos passando por isso, de rivalidade, de muita agressão, né, uma eleição totalmente polarizada, né? E o MDB nacional optou pela neutralidade no segundo turno. E o MDB de Minas Gerais seguiu o mesmo caminho da neutralidade, né? Respeitando as pessoas, os filiados, os militantes, as lideranças de forma individual. Eu não sei o voto do presidente Newton Cardoso em relação à eleição nacional, mas ele manteve o que um líder deve fazer, que é respeitar a recomendação nacional do MDB. Em Minas o partido estava dividido entre Lula e Bolsonaro ou havia uma tendência maior para um lado ou para o outro? O cenário, Rodrigo, do MDB mineiro, da Executiva Mineira, do Diretório Estadual é o mesmo do Brasil, né? O MDB representa... O MDB de Minas é uma síntese do Brasil, assim como Minas e reflete os resultados das eleições, Tal qual Minas foi na eleição nacional, o MDB também representa exatamente esse mesmo cenário, Rodrigo. Nós estamos conversando com o secretário-geral do MDB de Minas Gerais, Emílio Boaventura. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo e com a Thalita. Combinado, Emílio? Combinado, Rodrigo. Para começar, o MDB no segundo turno, ou aliás, no segundo governo de Romeu Zema. Um apoiador. O MDB no governo Lula. Ponto de equilíbrio. O papel de Simone Tebet nos próximos 4 anos. Total protagonismo para o Brasil e para a democracia. As manifestações em frente aos quartéis pelo Brasil. Infelizmente, uma grande bolha que não contribui em nada com o processo democrático. A redução das bancadas do MDB. Algo a ser repensado internamente para os próximos anos. Tadeuzinho, novo presidente da Assembleia? Talvez. Depende da articulação dele junto à bancada e junto ao governo do estado. Secretário-geral do MDB de Minas Gerais, Emílio Boaventura, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada, Emílio, pela presença. Eu que agradeço. Um grande abraço. Muito obrigado e até a próxima, Emílio.